Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa atividade de classificação do solo. Como nós já conversamos inúmeras outras vezes, nós já falamos que o nosso CBICS, ou Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, possui 13 ordens de solos no total. Cada uma destas ordens de solos possuem diversas, inúmeras características que foram formadas por alguns processos pedogenéticos bastante complexos. Considerando toda essa complexidade de informação, eu resolvi aqui nesta atividade dar uma maior ênfase a apenas uma das ordens de solos para que nós possamos nos aprofundar e conhecer um pouco melhor esta ordem. E nada melhor do que começar pela principal ordem dos solos brasileiros, os latossolos. Para começar, vamos fazer uma relação das características desse solo, da sua formação, com todo o conteúdo que nós já abordamos anteriormente relacionados à pedogênese. Então, se nós relembrarmos, lá em 1941, o suíço Hans Jenny publicou a equação Clorkt, o livro Factors of Soil Formation, em que ele propôs o uso de uma equação para explicar o processo de formação do solo. E nessa equação ele dizia que o solo era formado em função da atuação de 5 fatores de formação. Então, esta equação dizia que a atuação do clima, dos organismos e do relevo sobre um determinado material de origem dentro de um determinado tempo favoreceria, determinaria a formação de essas ou aquelas características num solo. Se você não se lembra muito bem dessa discussão, eu te aconselho então a voltar à aula de fatores de formação do solo, com a descrição aqui abaixo, para que você então faça uma revisão melhor sobre esse assunto. Mas agora voltando ao foco, que são os latossolos, vamos pegar a equação de Hans Jenny, a equação Clorkt, e aplicá-la no latossolo. Considerando então o primeiro fator de formação, que é o clima, nós podemos considerar que esses solos são formados em locais com clima em que há altas temperaturas e boa disponibilidade de água, ou seja, uma boa precipitação pluviométrica. Ou seja, considerando essas informações, nós podemos afirmar que os latossolos, eles são muito comuns das regiões tropicais. Quanto aos organismos, nós podemos destacar como principal participação a mesofauna do solo, que é caracterizada por animais como minhocas, formigas, cupins. Esses animais, eles são responsáveis por realizar o processo de pedoturbação no solo, ou bioturbação, já que nós temos a participação de organismos vivos. Nesse processo, esses animais do solo, eles carregam materiais de várias partes do perfil para outras partes, da superfície para a subsuperfície e vice-versa, fazendo com que haja uma homogeneização intensa desse material. Então, esse é um dos motivos pelos quais os pedólogos acreditam que os latossolos são tão homogêneos e com uma transição entre horizontes tão difusa. Considerando então o relevo um outro fator de formação do solo, nós podemos dizer que há predominância de latossolos em regiões com relevos de plano a suave ondulado. Nessas regiões, vocês podem verificar que o caminhamento da água tende a ser infiltração em detrimento de escoamento superficial. Então, nesse caso, você tem relevos planos favorecendo a infiltração, a penetração da água no perfil do solo e intensificando, então, os processos de formação que nós vamos falar daqui a pouco. Quanto ao material de origem, um outro fator de formação do solo, são vários que nós podemos citar, mas vamos dar ênfase aqui às rochas máficas, que são ricas em minerais ferro-magnesianos. Falando em ferro, lembrem-se deles que nós falaremos dele um pouco mais adiante. Vamos falar um pouco agora sobre os processos de formação do solo, ou seja, aqueles processos que são desencadeados pela ação dos 5 fatores que nós acabamos de falar. Caso você não saiba, quando nós falamos de pedogênese, ou seja, de processo de formação do solo, há 2 perspectivas nas quais nós podemos avaliar esses processos de formação. O primeiro e mais comum é a avaliação por meio dos 4 processos pedogenéticos propostos por Roy Simonson, que são adição, remoção, translocação e transformação, que é o que nós mais abordamos em sala de aula. Entretanto, para que vocês entendam um pouco melhor, eu falarei também dos processos pedogenéticos específicos que favorecem, que participam da formação dos latossolos. E vocês vão ver, principalmente baseado nas atividades que vocês têm em seguida, que esses processos pedogenéticos específicos estão bastante intimamente relacionados com os 4 processos de formação do solo, os 4 processos pedogenéticos múltiplos, ou PPMs. Eu vou destacar aqui, então, 2 processos pedogenéticos específicos que acontecem usualmente no processo de formação dos latossolos. O primeiro processo é a dessilicação. Mas o que é a dessilicação?
Como o próprio nome já é bastante intuitivo, o processo de dessilicação é dessilicar, ou seja, retirar a sílica do solo. Como assim retirar a sílica do solo? Lembram-se em aula, em outras aulas, quando nós falamos sobre o silício presente nos tetraedros ali da estrutura dos minerais? Exatamente esse silício ali do centro dos tetraedros é que é retirado desse solo, fazendo com que então haja um acúmulo residual de outros elementos químicos, como ferro e alumínio. Mas antes de chegar lá no acúmulo residual de ferro e alumínio, vamos falar um pouco sobre a dessilicação do solo. Então essa dessilicação é a liberação, que pode ser parcial ou total da sílica, seguida de lixiviação desse material retirado da estrutura dos minerais. Esse processo de dessilicação, ele começa um pouco antes da atuação da pedogênese, começa lá na atuação do intemperismo na rocha, ou seja, começa nos minerais primários presentes na rocha. Entretanto, mesmo após o intemperismo total dessa rocha, ou seja, quando ela já não é mais uma rocha, mas é praticamente sedimento, e aí inicia a atuação da pedogênese, nós temos então esses processos pedogenéticos atuando ali agora para transformar os minerais não da rocha, mas sim dos minerais presentes naquele material que dará origem ao solo. Então, como se dá esse processo? Com a infiltração da água proveniente das chuvas, nós temos então essa água adentrando o solo, transformando esses minerais ali presentes pelas reações químicas de hidrólise, ou seja, a quebra da estrutura desses minerais na presença de água. E geralmente, quando nós temos a ação da água ali, aliada a essas condições, a esses fatores pedogenéticos que nós já discutimos, nós teremos então a retirada dessa sílica da estrutura do mineral, ou seja, de dentro da estrutura do tetraedro, caindo então para a solução do solo. A partir do momento que esse silício, essa sílica, cai na solução do solo, ela pode então ser lixiviada, ou seja, levada para outras partes ou até mesmo para o lençol freático, sendo carreada pelas águas de percolação. Então, só por isso aí que nós dissemos, você já pode concluir que a dessilicação é um processo que acontece principalmente em locais de boa drenagem de água. Esse processo de dessilicação, ele pode acontecer em diferentes estágios ou, digamos, intensidades. Então, numa remoção parcial dessa sílica, um pouco menos intensa, nós temos aí a transformação de minerais primários em minerais secundários, mas que ainda têm uma quantidade considerável de sílica, como os argilominerais 2:1, representado aí principalmente pelo grupo das esmectitas, das vermiculitas, ou ainda esses mesmos minerais, esmectitas e vermiculitas, intercaladas com alumínio ali nas suas entrecamadas, ou seja, pode haver também a formação de vermiculitas e esmectitas com hidroxialumínio nas entrecamadas. Se essa dessilicação parcial ela for um pouquinho mais intensa, nós temos aí a perda de uma dessas camadas de tetraedros de silício. Então, se antes eu tinha um argilomineral 2:1, porque eram duas camadas de tetraedros de silício para uma de octaedro de alumínio, nós passamos a ter agora uma camada de tetraedros de silício para uma de octaedro de alumínio, ou seja, caracteriza um argilomineral 1:1, que pode ser exemplificado aí pelo que nós mais comentamos, né, que é o mineral chamado caulinita. Entretanto, esse processo de dessilicação ele pode ainda se intensificar mais, a ponto de retirar totalmente o silício da estrutura do mineral. Ou seja, se antes havia perdido uma camada de silício, agora nós vamos perder a última camada de silício dessa unidade cristalográfica. Então, o que vai restar ali? Apenas as camadas de octaedros de alumínio ou ferro ou manganês ou magnésio. Nesse caso, então, nós temos a dessilicação total e aqui nós temos o início de um outro processo que nós falaremos a seguir. O segundo processo muito comum na formação dos latossolos brasileiros é a ferralitização. O próprio nome também já diz bastante, né? É o processo de formação dos óxidos de ferro. Nesse caso, então, nós vemos que o processo de ferralitização ele está bastante relacionado com a coloração dos nossos solos, já que eles formam exatamente um dos componentes que mais influenciam na coloração dos lotossolos. Então, esse solo que agora está em processo de formação, sofrendo intensa dessilicação, tem ali uma perda bastante razoável, até mesmo total, de sílica e tem disponível na solução uma grande quantidade de íons ferro. Só que há diversas características ambientais que vão definir qual é o tipo de mineral formado. São vários os óxidos de ferro, mas aqui para essa aula nós colocaremos uma ênfase maior naqueles dois principais, que são a hematita e a goetita. Vamos ver como esses dois minerais podem ser formados no solo? Então, a partir do momento que nós temos esses íons de ferro
disponíveis ali na solução, eles podem então estar em duas condições. No primeiro caso, se tiver uma alta taxa de liberação de ferro na solução associada a um menor teor de matéria orgânica e um pH um pouco mais ácido, o que vai acontecer? Esse ferro ele vai ser protonado, ou seja, nós teremos a adição de prótons, de H+, a esse ferro, formando então um mineral denominado de ferridrita. A ferridrita é um tipo de óxido de ferro e ela é precursora da hematita. A ferridrita ela tende a não ser muito estável no solo. Então, a partir do momento que ela é formada, rapidamente ela sofre uma desidratação estrutural, ou seja, ela perde moléculas de água ali da sua estrutura, dando origem então ao conhecido mineral, conhecido óxido de ferro chamado hematita. Isso geralmente vai acontecer quando tiver associação de alta temperatura também, que consequentemente vai culminar com a redução da umidade ali naquele ambiente. Como o próprio nome já diz, hematita lembra a palavra hemácias, As hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue. Bom, falando em vermelho, é exatamente a hematita responsável pela coloração vermelha dos latossolos. Agora vamos voltar na segunda condição em que esses íons ferro podem estar submetidos. Caso esses íons ferro estejam ali sendo liberados numa taxa um pouco menor, associada a um teor de matéria orgânica mais alto, por conta de uma umidade um pouco maior, nós temos então não mais a formação da hematita, mas a formação da goetita. A goetita é o óxido de ferro responsável por conferir a coloração mais amarelada aos latossolos. O processo de ferralitização é um processo lento e alcança camadas muito profundas do perfil de alteração. Por isso ele também favorece para que os latossolos sejam solos tão profundos assim. Vocês devem se lembrar que nós falamos repetidamente que os fatores de formação do solo podem se combinar de diferentes maneiras e cada uma dessas combinações vão resultar na realização de processos pedogenéticos bastante específicos para aquelas condições. E cada um desses processos vão resultar também na formação de algumas características que são diagnósticas para a classificação do solo, ou seja, a presença ou ausência de determinadas características é que vão fazer com que um solo seja ou um latossolo, ou um neossolo e assim por diante. Bom, nesse caso aqui nós estamos falando primeiramente dos atributos diagnósticos do solo. Se vocês olharem no CIBIX, nós temos inúmeros, quase 50 atributos diagnósticos, mas nesta aula nós daremos ênfase naqueles mais presentes, mais comumente presentes nos latossolos brasileiros. Bom, então, quais são os atributos diagnósticos mais comuns nos latossolos brasileiros? Considerando a atuação desses processos que nós já discutimos, nós podemos dizer que os latossolos geralmente terão baixa atividade de argila. O que significa isso? Que nós teremos argilas com pouca quantidade de cargas negativas no solo, fazendo com que então elas tenham baixa atividade e, portanto, baixa capacidade de retenção de cátions ali na fração argila. Além disso, os latossolos são naturalmente solos bastante ácidos, justamente por conta do processo de dessilicação, porque ali nesse processo não só a sílica é perdida, mas também os cátions de comportamento básico. Exatamente por isso que nós temos então solos, a maioria dos latossolos, tendo aí uma baixa saturação por bases. Outros atributos também relacionados com uma acidez bastante característica desses solos são os caráteres ácrico e alumínico, que podem estar presentes nos latossolos brasileiros. Por conta do processo de ferralitização, há, como nós já conversamos, uma alteração expressiva da coloração do solo. E isso também vai conferir atributos diagnósticos para os latossolos, que podem ter aí na sua constituição como característica caracteres de cores, como caráter crômico ou caráter rúbrico. Os elevados teores de óxido de ferro nesse solo também atuam como atributos diagnósticos, podendo aí então ser classificados como hipoférricos, mesoférricos, férricos ou até mesmo perférricos. Adicionalmente, nós teremos aí um solo com baixa relação silt-argila. O que significa isso? Geralmente o silt é uma fração de solo muito presente, significativamente mais presente em solos menos intemperizados, que não é o caso dos latossolos. Então, já que se trata de solos tão intemperizados, tão quimicamente transformados, nós teremos uma baixa relação silt-argila. Se você quer relembrar o significado de cada um desses atributos diagnósticos, ou se você ainda não viu e gostaria de se aprofundar, acesse a aula de atributos diagnósticos do solo para que você compreenda ainda melhor as principais características dos latossolos. Então, a partir do momento que nós identificamos no solo
quais são os seus atributos diagnósticos ali presentes, nós podemos definir qual é o horizonte diagnóstico subsuperficial, ou seja, qual é aquele horizonte que está abaixo da superfície que vai definir a classe desse solo. Bom, como aqui nós estamos falando especificamente dos latossolos, já posso adiantar para vocês que todo latossolo possui em posição diagnóstica no perfil o horizonte subsuperficial belatossólico. Justamente por conta dos processos que nós acabamos de falar, são horizontes altamente intemperizados, ou seja, quimicamente muito modificados, e exatamente por isso eles possuem uma pequena quantidade de minerais alteráveis ou de minerais primários, né? Menos de 4%. E quando estão presentes aí os minerais primários, a gente tem uma expressiva predominância de quartzo ali presente na fração areia, que é geralmente o mineral primário muito resistente ao intemperismo. Na mineralogia dos latossolos, nós teremos geralmente predominância de argilo-minerais 1:1, como a caulinita, e também os óxidos de ferro, de alumínio, de manganês. Uma outra característica muito marcante do belatossólico é que ele é muito profundo. Nesse caso, só o horizonte B tem pelo menos 50 centímetros. Como é uma medida mínima, nós poderemos aí ter latossolos com horizonte B variando de 50 centímetros até alguns metros. A textura dos latossolos vai variar bastante. Ela pode estar entre a faixa de franco-arenosa até muito argilosa. Então são diversos tipos de texturas que vão variar provavelmente também por conta do material de origem e dos processos pedogenéticos que podem atuar associados ali à dessilicação e à ferralitização. Como já falado anteriormente, o belatossólico ele também vai ter uma baixa relação silt-argila, porque ele tem pouco silt, já que ele é altamente intemperizado. Então essa relação silt-argila, ou seja, a divisão entre a quantidade de silt em gramas por quilo ou porcentagem dividido pela quantidade de argila em gramas ou porcentagem, nós temos aí essa relação silt-argila. Esse cálculo geralmente ele vai dar menor do que 0,6 ou 0,7, dependendo ali da textura do solo. Além da elevada acidez natural, nós teremos aí capacidade de troca de cátions ou CTC também geralmente muito baixa, variando aí de 17 ou menos centimol de carga por quilo de argila nesses solos. Vamos falar um pouquinho agora dos níveis categóricos dos latossolos. Como nós já falamos, latossolo é uma ordem, é o primeiro nível categórico do nosso Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, mas dentro desta ordem nós temos 4 subordens que estão relacionadas, são classificadas por conta da coloração desse solo. Quanto à coloração, os latossolos podem ter como segundo nível categórico os latossolos brunos, latossolos vermelhos, latossolos amarelos e latossolos vermelhos amarelos. Os latossolos brunos, geralmente eles têm uma quantidade de carbono orgânico na superfície, ou seja, no horizonte diagnóstico superficial, bem maior, bem mais expressiva considerado as outras subordens. Então, geralmente nós teremos aqui no latossolo bruno o horizonte aúmico. Se você quer compreender um pouco melhor sobre esse horizonte, acesse a aula sobre horizontes diagnósticos que você vai ter lá todas as características do horizonte aúmico. Como o próprio nome diz, esse latossolo ele vai ter uma coloração mais brunada. Quando a gente fala de notação de cor, considerando ali a carta de cores de Munsell, nós teremos então uma matiz predominantemente variando entre 7,5 YR ou mais amarelo que isso. E também nós teremos associado a essa matiz valores menores ou igual a 4 e cromas também iguais ou menores que 6 no caso de avaliação da coloração na condição úmida. Entretanto, é possível que se tenha solos dentro desta classe com matiz 5YR na parte superior, né, dos horizontes B, inclusive aí os horizontes transicionais. Mas nesse caso só pode ser considerado bruno se o valor ele for menor ou igual que 4 e o croma menor do que 6, ou seja, diferindo aí do anterior, que poderia ser igual ou menor a 6, aqui nesse caso da matiz 5YR, o croma tem que ser menor do que 6 quando a amostra está ali sendo avaliada na condição úmida. Já os latossolos amarelos, eles possuem como característica matiz 7,5YR ou mais amarelo na maior parte dos primeiros 100 centímetros ali do horizonte B. Isso inclui também os horizontes transicionais que não se enquadrem ali na subordem do latossolo bruno. No caso dos latossolos vermelhos, nós teremos então
então uma matiz, uma coloração de solo predominante ali, 2,5YR ou mais vermelho que isso, na maior parte dos 100 centímetros do horizonte B, também incluídos os horizontes transicionais. E aí, por último, nós temos a classe dos latossolos vermelho-amarelos, que serão todos aqueles solos que não se enquadraram em nenhuma das subordens anteriores. Para que vocês compreendam um pouco melhor a nomenclatura dos latossolos, nós faremos algumas atividades, mas antes de fazer essa atividade, vamos utilizar alguns exemplos de latossolos para que vocês conheçam. Nós não falaremos de todos, porque até esse momento, na atualização de 2018 do CIBIX, se vocês olharem lá no quarto nível categórico dos latossolos, ali no capítulo 10 do CIBIX, vocês verão que nós temos pelo menos 99 tipos de latossolos, considerando o quarto nível categórico. Então ficaria inviável a gente abordar todos eles aqui nessa aula. Mas vamos entender alguns exemplos e aprender ali a identificar dentro desses nomes os seus respectivos níveis categóricos para que a gente compreenda um pouco melhor o CIBIX ou Sistema Brasileiro de Classificação de solos. Então, se vocês verificarem o primeiro exemplo, nós temos latossolos brunos aluminoférricos rúbricos. Observando esse nome, o que a gente pode concluir? Latossolo é o primeiro nível hierárquico, brunos, segundo nível hierárquico, aluminoférrico, terceiro nível hierárquico e rúbricos, quarto nível hierárquico. Vamos pegar um outro exemplo um pouco mais diferente agora, que tem um nomezinho a mais, para que vocês não confundam. Então, olhando aí, nós temos latossolo vermelho-amarelo, eutrófico cambissólico. Opa, aí já confunde um pouquinho mais, porque nós temos que identificar os 4 níveis categóricos no nome que contém 5 palavras. Mas vamos lá. Latossolo, primeiro nível hierárquico, vermelho-amarelo refere-se à subordem dessa classe. Lembram-se que nós acabamos de dizer? Então, nós consideramos que as palavras vermelho-amarelo refere-se ao segundo nível categórico dos latossolos. A palavra eutrófico refere-se ao terceiro nível categórico. E, por fim, o quarto nível categórico, representado aí pela palavra cambissólico. Bom, espero que essa aula tenha sido útil para você, para que você consiga realizar as atividades. Bons estudos e até a próxima aula!